E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 26 de A Ordem da Fênix, Visto e Imprevisto. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei o que o Harry deveria fazer para que o seu próximo encontro com a Cho fosse melhor. Para Maralu, eles deveriam dar um passeio por Hogwarts. Seria legal, afinal a escola esconde vários segredos e tal. Seria divertido e ele também devia largar de ser besta e tacar um beijão nela logo. Maralu, tava difícil pegar na mão. Tava difícil puxar papo com ela. Imagine tascar um beijão. Mas um passeio por Hogwarts seria legal mesmo. E por um único motivo, Maralu. Porque é romântico? Porque é lindo? Não, um passeio por Hogwarts seria muito melhor porque é de graça. Já que a cafeteria que ele foi com a Cho, ele teve que pagar a conta sozinho. Então seria um passeio muito melhor. Pro Miguel Botel não ter um próximo encontro. Zero química esses dois. Se existe um jeito infalível para que um próximo encontro não seja ruim, é não ter um próximo encontro. E a sua sugestão pode resolver qualquer problema da vida, Miguel. Como não ter um emprego ruim? Não arrume um emprego. Como não ficar 3 horas preso no banheiro? É só não comer aquele presunto que tá há 3 meses na geladeira. Sim, eu já fiz isso e é uma péssima ideia. Para Amanda Martins, que respondeu essa por e-mail, Harry podia fazer uma poção do amor para Cho ficar de boa com ele. Olha, Amanda, apesar de ser uma boa ideia, eu acho um risco muito grande, porque o próprio Snape já falou que o Harry é péssimo em poções. Numa dessas, ele inventa de fazer uma poção do amor e acaba transformando a Cho em um trasgo. E aí sim ele vai ter um problema no próximo encontro, porque pelo que eu sei, os trasgos são muito mais difíceis do que as meninas. Certo? Então vamos pro episódio de hoje? Então antes que eu precise ir pro encontro romântico passeando por Hogwarts acompanhado de um trasgo e tenha que pagar a conta sozinho, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que no Ministério da Magia existe um departamento exclusivo que transforma trouxas em bruxos? Eu estou organizando uma viagem para todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Como vimos no final do último capítulo, nosso menino Harry enfim contou a sua história. Contou tudo aquilo que aconteceu no final do 4º livro, que a gente viu, porque estava lá com ele, né? Contou tudo isso para Rita Skeeter publicar na revista do pai da Luna. Luna que já avisou que o pai dela tem matérias muito mais importantes para publicar, como o caso dos bufadores, que é claro, é um assunto muito mais grave do que a volta do Valdemar. E é verdade, né, se você parar para pensar. Porque se a história da volta do Valdemar fosse importante de verdade, as pessoas teriam ouvido da primeira vez quando Dumbledore contou. Mas ninguém deu muita bola. Mas, no mundo das notícias, muitas vezes o que importa não é a notícia, e sim a forma como ela é dada. A Rita Skeeter já nos alertou sobre isso no último capítulo. Por exemplo, se tem uma notícia de uma árvore que caiu depois de uma chuva forte, e uma outra notícia sobre um famoso que viu essa árvore que caiu depois da chuva e aproveitou para fazer um ensaio fotográfico se deitando sensualmente sobre essa árvore, qual notícia vocês acham que vai atrair mais leitores? Claro que é a notícia do famoso, e eu não inventei essa história não, hein? Isso aconteceu de verdade e quem é velho como eu sabe disso aí. A questão aqui é que a volta do Valdemar não chamou muita atenção, mas se depois da volta dele algum famoso, tipo, sei lá, o Lockhart, tivesse feito um ensaio fotográfico sobre o caldeirão onde a poção que trouxe o Voldemort foi feita, teria chamado muito mais a atenção de qualquer pessoa que lesse esse jornal. Isso é jornalismo, usar um famoso e as suas atitudes sem sentido nenhum para dar um destaque ao que você quer falar.
Enfim, a entrevista já rolou e já mais tarde, no salão comunal, a Hermione pergunta pro Harry como foi o encontro dele com a Cho. E ele então, achando que vai ter a amiga do lado dele, toma na verdade um puxão de orelha. A Hermione diz que ele não teve muito tato para conversar com ela e que ele não deveria ter falado que ia se encontrar com a Hermione e que ele deveria ter falado que a Hermione pediu para falar com ele, que era um negócio importante e que ele não sabia o que era e que ele nem queria ir, mas que gostaria que a Cho fosse com ele para que fosse menos chato. Alguma coisa assim. O problema não é ir ver a Hermione, e sim a falta de informações que o Harry deu para Cho. Porque além de ser o dia dos namorados, ele só falou que ia ver outra menina depois. Ele não explicou nada, ele não falou o que seria essa conversa, sobre o assunto que eles iam conversar, sobre o que significava aquilo. Tudo se resume à péssima habilidade de comunicação do Harry. Aí o menino Harry diz que a Cho começou a falar sobre outros meninos. Aí a Hermione diz que tudo que a Cho queria era causar ciúmes no Harry para saber se ele gostava realmente dela. E que ele deveria ter falado que gostava dela. Aí ele fica pistola, né? E com razão. Porque se ela queria saber disso, por que ela não perguntou se ele gostava dela? Por que ela ficou fazendo pegadinhas com ele? O Harry nos comunica bem, a gente já viu isso. Mas a Cho também não fica pra trás, né? Nenhum dos dois sabe se comunicar. No geral, o ser humano se comunica muito mal. E eu tenho um exemplo ótimo disso. Certa vez um tio meu me ligou e eu tava no supermercado. E aí ele falou pra eu comprar umas maçãs pra ele. Aí beleza, né? Falei que comprava maçã e a conversa acabou. Um tempo depois, ele me disse que a ideia era que eu convidasse ele pra vir aqui em casa e que me pedir as maçãs era um pretexto pra que eu convidasse ele pra vir aqui buscar as maçãs que eu ia comprar pra ele. Isso é uma história real, viu? Cara, se você quer vir me fazer uma visita, é só falar. Não precisa criar um plano maluco desses onde eu tenha que te convidar pra vir aqui no pretexto de vir buscar maçãs que eu nem ia comprar. Que papo de maluco é esse? Isso é o exemplo de uma péssima comunicação. Meu tio, um adulto, velho inclusive, e não sabe se comunicar até hoje. As pessoas tentarem falar algo ou pedir algo sem falar ou pedir exatamente o que elas querem, deixa todo mundo confuso. Vamos ser mais diretos nas nossas conversas. Porque tudo isso fica muito confuso. Aí eu não entendo nada e depois eu viro chato, que não convida ninguém pra vir aqui na minha casa. Chegamos no dia do jogo de quadribol. Lembrando que o Harry, o Fred e o George estão de fora. Mas o Rony e a Gina estão no time. Inclusive, né? Você tira 2 Weasley, mas tem mais 2 lá. Você não consegue se livrar dos Weasley no seu time de quadribol. É impossível. Inclusive, a senhora Weasley, para garantir isso, teve 7 filhos, o que dá um time inteiro de quadribol. Ela poderia montar o seu próprio time. A Gina joga muito bem, e os gêmeos até comentaram que não sabem como ela é tão boa assim, já que eles nunca deixaram ela jogar com eles. A Hermione então explica que a Gina desde pequena pegava as vassouras escondidas deles para praticar quadribol, e depois devolvia como se nada tivesse acontecido. Informação meio boba, né, mas que entrega muita coisa. Ela mostra que a Gina tem muita personalidade desde pequena, que apesar de não poder jogar com os irmãos, ela dava o seu jeito e que hoje, graças a isso, ela tá no time de quadribol. Esse detalhezinho dá uma camada muito legal de personalidade pra personagem. A Gina que inclusive tá começando a brilhar cada vez mais. Olha como ela tá aparecendo bastante nesse livro. A gente precisa ficar de olho nela. Enfim, o jogo de quadribol foi bem rápido, né? 20 minutos. E esse foi o tempo suficiente pro Rony levar 14 gols. Foi quase um gol por minuto, né? E o pessoal da Grifinória fez um monte de burradas nesse jogo também. Os batedores novos são terríveis, enfim. E o Rony, né? Com aquele nervosismo dele, acabou com tudo. A única coisa que salvou a partida foi a Gina, que capturou o pomo antes que a coisa ficasse pior. E poderia, viu? Porque o cara já tinha tomado 14 gols. Mas depois do jogo, ela diz pro Harry que ano que vem ela quer ser artilheira e que o apanhador vai ser ele, porque ela prefere marcar gol do que ficar indo atrás do pomo. O Rony, é claro, ficou tão chateado com essa coisa toda que foi direto pra cama depois do jogo e não quis falar com ninguém. Mas também, né, depois de levar 14 gols, é pra deitar e refletir bastante mesmo. A questão é que o negócio do Rony, né, aquele negócio do Weasley é o nosso rei, ainda tá afetando ele. Ele ainda não conseguiu superar aquela provocação. E eu já falei aqui,
nos esportes e na vida. Às vezes a confiança é mais importante do que o seu conhecimento. Confiança é tudo às vezes. Muitas vezes um cara que não tem tanto conhecimento ou habilidade em alguma coisa se destaca muito mais do que você, que conhece muito mais e sabe muito mais daquele assunto. E às vezes você, um cara inteligente que sabe de tudo, não tem esse destaque porque não confia em si mesmo. E aí você deixa de ter boas oportunidades na sua vida. Vai por mim, eu sempre fui o cara que sabia fazer as coisas. Eu sempre fui inteligente, modéstia à parte. Mas eu não tinha muita confiança em mim. E desde que eu mudei essa chavinha na minha cabeça, a minha vida mudou para melhor. Isso não é papo de maluco não, viu? Sejam mais confiantes em vocês mesmos. Mas cuidado, confiança demais te transforma em um babaca. Então seja confiante, conquiste seus objetivos, mas acima de tudo, não seja um babaca. Porque ninguém gosta de um babaca. Nem outro babaca gosta. No dia seguinte, depois de mais um sonho, né, com o mesmo corredor, aquele sonho que o Harry tem todo dia agora, né, ele vai tomar o café da manhã dele. E eis que algo muito estranho acontece. O menino Harry, que nunca recebe corujas, nesta manhã, especialmente nesta manhã, recebe muitas cartas. Acontece que, enfim, a entrevista do menino Harry foi publicada, passando na frente do caso misterioso dos abafadores que a Luna falou. Olha só, o pai da Luna aí deu uma moral pro Harry. E por conta disso, ele recebeu mais cartas do que a Xuxa recebia no programa dela. Pro jovem aí que não entendeu nada, né, eu explico. No passado, tínhamos programas infantis na TV aberta. Olha só que mundo estranho, não é mesmo? Hoje em dia não tem mais isso. Um desses programas era apresentado pela Xuxa. E se hoje, para você interagir com um programa que você gosta, é só deixar um comentário, naquela época era preciso enviar uma carta. E para o jovem que não sabe o que é uma carta, é um pedaço de papel onde você escreve o que você quer ali e aí você pede para o seu papai ou para sua mamãe e até os correios enviar esse pedaço de papel para uma outra pessoa. E olha só, semanas depois, bem rápido, né? Essa pessoa vai receber o seu pedaço de papel e talvez ela leia. Então as crianças escreviam para a Xuxa, né? E no programa dela tinha aquela montanha de cartas. É sério, era uma montanha mesmo, ela subia nas cartas ali, ficava andando ali em cima, né? Inclusive pisoteando as cartas que as crianças tinham enviado com tanto amor e carinho. E inclusive isso é uma lição de vida, né? Porque imagine só, você manda uma carta antes de todo mundo. E aonde a sua carta vai parar? Embaixo da pilha. Porque toda semana chega um caminhão novo, despeja as cartas novas em cima das velhas. Então, como diria o seu pai, quem tem pressa, come cru. Na verdade aqui, quem tem pressa fica embaixo da pilha de cartas e nunca tem a sua mensagem lida, né? Porque eu duvido que alguém vai lá toda noite e revira aquela montanha de cartas para dar uma chance para todo mundo. Eu duvido. No final, a Xuxa pegava as suas cartas que estavam em cima da pilha, né? Que iria a mensagem da criança que dizia que adorava o programa e se a criança tivesse sorte, a Xuxa não dava uma zoada nela, né? Por ter escrito problema ou qualquer coisa assim. Sim, porque a Xuxa zoava as crianças ao vivo no programa dela. E vocês achando que eu sou cruel por fazer piada com os ouvintes. Eu pego muito leve, viu? Porque a Xuxa fazia as crianças chorarem no programa dela. E ninguém nunca chorou nesse programa. Rony e Hermione começaram a abrir os envelopes. Essa é de um cara que acha que você pirou, disse o Rony correndo os olhos pela carta. Esta mulher aqui recomenda que você experimente uma série de feitiços de choque no Sentimungus, disse Hermione parecendo desapontada e amassando uma segunda. Mas essa aqui parece ok, disse Harry lentamente, lendo uma longa carta de uma bruxa em Paisley. Ela diz que acredita em mim. Este aqui está dividido, disse Fred, que se juntara com entusiasmo à tarefa de abrir cartas. Tem um aqui que você convenceu, Harry, disse Hermione excitada. Tendo lido a sua versão da história, sou forçado a concluir que o profeta diário tem sido injusto com você. Por menos que eu queira pensar que aquele que não deve ser nomeado retornou, sou forçado a aceitar que você está falando a verdade. Outra acha que você está só ladrando, disse Rony atirando a carta que amassara por cima do ombro. Mas essa outra diz que você a converteu e ela agora acha que você é um verdadeiro herói e mandou junto uma foto. Uau! Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você.
Enfim, o Harry e os amigos começam a ler as cartas. A resposta dos leitores foi meio dividida. Muita gente acha que ele pirou. Alguns acreditam nele e outros não sabem muito bem no que pensar, né? Então, no meio dessa bagunça, aparece a professora Umbridge e pergunta o que tá acontecendo, por que tá todo mundo em volta do Harry daquele jeito. Vendo que não tem como esconder a coisa toda, né, e que logo ela vai descobrir tudo, o Harry mostra logo que ele deu uma entrevista, né, e diz que as cartas são por conta dessa entrevista aí. Ela então, é claro, tira pontos da Grifinória, proíbe ele de ir para Hogsmeade e dá mais uma semana de detenção, né, onde ele vai sangrar pela mão mais um pouco, né, como se já não fosse o suficiente até agora. E não demora muito, ela institui mais um decreto, proibindo que os alunos leiam o Pasquim. A cada dia que passa, né, as regras dela vão ficando mais malucas, né? A Hermione, inclusive, fica muito feliz com essa coisa toda, porque proibir as pessoas de lerem o Pasquim gera o efeito contrário. E isso é verdade, a vida é assim. Se você proíbe alguém de fazer alguma coisa, é muito provável de que ela queira mais ainda fazer essa coisa. Ninguém foi visto com a revista na mão, mas todo mundo já sabe o que aconteceu e já leu a entrevista do Harry. Inclusive, eles enfeitiçam as revistas para parecerem com livros da escola e ninguém perceber. As pessoas estão comentando nos corredores. A Hermione ouviu as meninas falando sobre isso no banheiro das meninas. E até os professores parece que estão mais felizes com essa notícia que foi publicada. A professora Sprout, por exemplo, deu 20 pontos para a Grifinória, só porque o Harry passou um regador para ela. O professor Flitwick dá uma caixa de ratinhos doces pro Harry. E a professora Trelawney desafia a Umbridge, que tá lá, né, nas aulas dela sempre agora fazendo aquela vistorinha maluca, né? E diz que o Harry um dia vai ser o ministro da magia. E não foi só isso. A Cho deu um beijinho no rosto do Harry e disse que ele foi muito corajoso de contar tudo o que aconteceu. E me parece aqui, pelo menos parece que ela perdoou ele, né? Por conta de toda aquela confusão envolvendo a Hermione no Dia dos Namorados. Até o Simas, que estava contra o Harry no começo desse livro e deu mó quebra-pau lá no quarto da Grifinória, foi até ele e disse que agora acredita nele. Assim, o Harry também se encontrou com o Malfoy, com o Crabbe e com o Goyle, né? Em um corredor aí qualquer, e eles estavam cochichando sobre ele. Claro que é porque o Harry resolveu expor todo mundo, e os pais dos três são comensais da morte. Isso tudo é uma lição de vida, né? Olha só que interessante, ser corajoso, expor suas ideias e encarar tudo de frente deu pro Harry uma moral com as pessoas, até com os professores. Isso é uma lição. Não tenha medo de falar a verdade. Ela pode transformar a sua vida. Mas fique esperto, né, que falar a verdade também pode gerar um problemão, né? Já que no caso do menino Harry, o risco é de ser enfeitiçado pelo Draco e a sua gangue num corredor da escola por aí. À noite, o salão comunal da Grifinória vira uma festa. Uma capa gigante da revista com o rosto do Harry fica pendurada na parede e frases chamando o ministro e a Umbridge de burros são escritas por todo lado. Enfim, apesar dessa treta toda, né, as aulas de oclumência do Harry com o Snape continuam e ele continua revivendo ali os seus piores traumas da infância, né? Porém, o Snape, no meio das aulas, consegue ver trechos do sonho do Harry. Ele falou, pô, você ainda tá tendo esses sonhos? Ele começa a questionar o Harry, porque ele não tá fechando a mente e continua tendo essa ligação com o Valdemar. Aí ele fica puto, né? Diz que tá fazendo hora extra, que não tá recebendo nada por isso, porque o Dumbledore não paga hora extra, que tá tentando ajudar ele e que ele não tá se esforçando nem um pouco, porque continua tendo esses sonhos. Aí ele diz que o Harry não é especial, que ele não é melhor que os outros e que ele não vai descobrir os planos do Valdemar. E aí o Harry diz, é você que vai então? Aí o Snape fala, sim, sou eu que vou mesmo. Enfim, né? Aí algo esquisito acontece no meio da aula. No meio do treino ali, o Harry lança um feitiço para se proteger do Snape. E a coisa toda se inverte. Dessa vez, é o Harry que entra na mente do Snape. E aí então, né, é um show. Porque aí ele vê todas as memórias do morcegão. E aí ele descobre que não foi só ele que teve uma infância traumatizante, né? Ele vê o que provavelmente é o pai do Snape gritando com a mãe do Snape, enquanto o Snape tá assustado num canto, chorando. Ele vê o Snape sendo zoado por não conseguir voar numa vassoura. E aquele rolê todo, né, da infância traumatizante da criança. Mais ou menos todo mundo tem isso, né, um pouquinho. Todo mundo acaba tendo um trauma aí de infância, né? Eu, inclusive, já contei umas histórias aqui que poderiam ter me transformado em um professor de poções pior do que o Snape. Então o Snape interrompe ele, e quando o Harry volta ao mundo real, o Snape tá cansado, ofegante. Aí ele então diz que o Harry precisa se esforçar mais.
e que é por isso que o Lorde das Trevas usa ele tão facilmente. Aí o Harry, né, que obviamente ouviu o último episódio desse podcast, onde eu questionei por que o Snape chama Valdemar de Lorde das Trevas, né, ele pega e confronta o Snape e fala, viu, por que você chama ele de Lorde das Trevas? Eu só vi Comensais da Morte chamarem ele assim. Antes que o Snape dê aquela cagada no Harry, né, eles ouvem um grito. E aí quando eles saem pra ver o que foi esse grito, eles chegam no saguão de entrada da escola. E todo mundo tá por lá, fazendo aquele círculo, né? Porque sempre que rola um barraco, o que a gente faz? A gente tenta resolver as coisas, separar as pessoas e resolver a briga? Não, a gente faz um círculo em volta pra poder assistir mais de perto o barraco. No meio desse barraco está a professora Trelawney, chapadona na cachaça, e gritando, dizendo que se recusa a aceitar. E do outro lado tá a Umbridge, confrontando ela. Aí a Umbridge diz que ela não consegue nem prever o tempo, e que por isso está sendo demitida. Assim, né? A Umbridge tá um pouco certa, né? Até a minha avó consegue prever o tempo. Sempre que ela sente uma dor nos ossos ali, ela sabe que vai chover. Como que a Trelawney não sabe uma coisa básica dessas? A professora McGonagall sai e dá um abraço nela, e diz que ela não vai precisar deixar a escola. A Umbridge diz que ela não tem autoridade para isso. E aí o Dumbledore finalmente aparece, e diz que ele tem autoridade para isso. E ele tem uma presença muito forte, uma voz grave. Ele chega e todo mundo, né, já impõe aquele respeito. Aí a Umbridge dá um sorrisinho e diz que ela tem uma ordem de demissão e que ela pode fazer tudo isso que ela quer. E que o Dumbledore não pode fazer nada. Aí o Dumbledore diz então que ela pode demitir a professora, mas que ela não pode expulsá-la da escola. E que ela pode continuar morando lá sim, porque ele, como diretor, ainda pode decidir isso. Quem mora ali. É claro que por pouco tempo, né? Até que amanhã apareça um novo decreto dizendo que o diretor não pode decidir quem mora na escola. Então a professora McGonagall ajuda a Trelawney a voltar para dentro da escola. A Umbridge então diz que quando ela achar um novo professor, ele vai precisar do quarto. Aí o Dumbledore diz para ela não se preocupar não, que ele já achou um professor e que ele prefere ficar no térreo. Ela até tenta argumentar, né, dizendo que segundo o decreto, não sei o que lá, mas aí o Dumbledore interrompe ela e diz: o decreto diz que o ministro pode sim indicar alguém para o professor, mas só quando o diretor não conseguir indicar ninguém. Então ele apresenta quem? O Firenze, um centauro que o Harry conheceu no primeiro ano. Ele aparece ali, né, trotando ali. Isso é pra Umbridge ficar de cabelo em pé, né, porque ela não gosta de ninguém que é diferente, não gosta de lobisomem, não gosta de gigante, não gosta de nada, né? Imagina um centauro, que é meio homem e meio cavalo. Claro que ela não vai gostar. Então o Dumbledore está aí dando uma cutucada na Umbridge, secretamente. Sabe? Quando você tá provocando a pessoa, ele tá fazendo isso. Ele quer arrumar um novo barraco. E, em primeiro lugar aqui, a gente acabou de descobrir por que o Firenze, que é o novo professor, prefere ficar no térreo, né? Porque cavalo não sabe subir escada. Então, nem se ele quisesse, ele poderia subir até lá em cima. Outra coisa, né? O Dumbledore já sabia da demissão. Já tinha achado um professor e, inclusive, já tinha pedido pro Firenze ficar ali atrás na moita para aparecer na hora que chamassem ele. Eu consigo até imaginar o Firenze escondido atrás do matinho ali, esperando o Dumbledore falar o nome dele para ele aparecer, né? De maneira dramática e causar todo aquele alvoroço. Porque não faz muito sentido o Firenze aparecer do nada quando o Dumbledore fala o nome dele, né? Ele tava esperando lá. Tava a hora que você fala meu nome, eu apareço. Aí a gente faz um show, pô. E foi isso que eles combinaram. Outra coisa, né? A Umbridge tá certa em demitir a Trelawney. Tá muito certa. Porque se ela fosse boa mesmo, já teria previsto que seria demitida, já teria mandado currículos e a essa altura já teria um novo emprego. Nem estaria preocupada com isso. Então assim, no final das contas, ela não era a mais qualificada para o cargo, né? Mas ficou 14 anos nele. E sabem por quê? Porque ela tinha confiança. E eu disse isso aqui. Às vezes, tudo que você precisa é confiança. Mas eu vou ressaltar aqui uma coisa, né? Confiança não é tudo. Então seja confiante, mas tente melhorar no que você faz. Porque mais cedo ou mais tarde, vão te demitir e vão te expulsar da sua casa enquanto colocam um centauro para trabalhar no seu lugar. Ela continuou contemplando, com uma expressão de prazer triunfante, a professora Trelawney tremer e gemer, balançando-se para frente e para trás em seu malão. Harry ouviu um soluço abafado à sua esquerda e se virou,
Lilá e Parvati choravam baixinho, abraçadas. Ouviu então passos. A professora McGonagall se destacava dos espectadores, marchando direto para Trelawney, e estava lhe dando palmadinhas firmes nas costas, ao mesmo tempo que puxava um enorme lenço de dentro das vestes. Pronto, Sibila. Se acalme. Assoe o nariz no lenço. Não é tão ruim quanto você está pensando. Você não vai precisar sair de Hogwarts. Ah, sério, professora McGonagall? Exclamou Umbridge em tom letal, dando alguns passos à frente. E a sua autoridade para afirmar isso é? A minha, disse uma voz grave. As portas de carvalho da entrada tinham se aberto. Os estudantes de ambos os lados se afastaram depressa, e Dumbledore apareceu na entrada. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Thiago da Silva. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se você pudesse prever a sua própria demissão, o que você faria antes de ser demitido? Eu provavelmente aproveitaria para procurar um emprego novo, né? E daria uma zoada no meu chefe, porque é o básico. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Estou curioso para saber o que vai acontecer agora que temos um novo professor. Será que ele consegue fazer a previsão do tempo? Tudo isso a gente vai descobrir no próximo episódio. Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!